nossa coluna aqui, nossa coluna cervical, essa parte aqui do nosso pescoço, ela tem a função de sustentar todo o peso da nossa cabeça, que sustentar o nosso crânio e proporcionar também todos os movimentos que a gente faz com a cabeça, né? Então, o movimento de olhar para baixo, de olhar para cima, de girar para um lado, de girar para o outro, de inclinar para um lado, inclinar para o outro e também de fazer esse movimento de circular. Então, a cervical ela é responsável por fazer esses movimentos e sustentar mais ou menos ali uns 6, 7 quilos ali, que é o que pesa a nossa cabeça. E aí, como que surge essa hérnia de disco? Quando a gente tem ali um deslocamento de uma substância que a gente tem entre um ossinho da nossa coluna e o outro ossinho da nossa coluna ali, que são as vértebras, a gente tem ali uma estrutura que ela é cartilaginosa ali, uma parte que é mais gelatinosa, vamos deixar assim para ficar mais fácil de entender. Imagina uma gelatina um pouquinho mais firme. Então, o disco vertebral é como se fosse essa gelatina. E aí, quando eu tenho ali um deslocamento ali, então sai fora do lugar um pouquinho esse disco vertebral, isso vai se chamar ali hérnia de disco, é o que a gente considera como hérnia de disco. Então, é o deslocamento ali desse disquinho que está ali para absorver o impacto da articulação. Então, quando ele se move para frente ou para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro ali, então surgem ali as hérnias de disco. Quando acontece isso na região do pescoço, a gente fala que é uma hérnia de disco da cervical, por conta desse pedaço aqui da coluna que a gente chama de cervical. As hérnias mais comuns que acontecem no corpo, né, quando você vai conversar com uma pessoa, você tem uma amiga, você tem alguém da tua família, alguém que você conhece que tem hérnia de disco, normalmente essas hérnias elas vão acontecer mais no pescoço, então na região da cervical ou então lá na coluna lombar também, que é bastante comum. Por quê? Por conta da amplitude de movimento dessas duas articulações, que é maior do que ali do meio das nossas costas, né? O meio das nossas costas, a coluna torácica, ela tem um pouco menos de mobilidade. Então, por ela não se mover muito, ela tem menos chance de ter hérnia de disco. Tem também, mas é mais raro acontecer. Quando acontece hérnia de disco ali no meio das costas, você pode ter certeza que na cervical, ou na lombar, ou até nas duas, já tem hérnia de disco também. Normalmente as mulheres que têm ali hérnia de disco, né, o que acontece ali, o sintoma mais comum são as dores, que podem ser bastante intensas, principalmente aqui na parte de trás do pescoço, bem na parte de trás do pescoço, e em alguns casos pode até descer para os braços. Então, inclusive, a gente vai aprender aqui a fazer essa descompressão, a gente ganhar esse espaço aí da coluna cervical. E eu vou pedir para você separar aí na tua casa, separa uma toalha de banho ou de rosto, se ela for de rosto um pouquinho maior, separa. E separa também uma cadeira, que a gente vai fazer aqui na prática, como que faz para você ganhar o espaço ali, para você sentir um alívio, um conforto. Porque a hérnia nada mais é, né, a causa dela é porque tem uma compressão ali, então tem uma diminuição do espaço, por isso que esse disco se desloca. Então a gente vai aprender como que a gente faz para ganhar esse espaço de volta. E quando essa dor, então, ela vai além do pescoço, ela desce para os braços, é conhecido como cervicobraquialgia, né? Vem do braço, né? Então quando irradia essa dor, ela não fica só no pescoço, chama cervicobraquialgia. E essa parte da nossa coluna cervical aqui envolve também várias outras estruturas. Então, é comum sentir dor em outras partes do corpo também. Por exemplo, quando acontece lá a hérnia de disco na cervical, a dor normalmente ela não fica só centralizada aqui na parte de trás do pescoço. Ela pega também a parte da frente do pescoço. Nossos músculos aqui do pescoço, eles ficam bastante doloridos. Pode acontecer até mesmo aqueles nozinhos, aquela tensão aqui na parte da frente do pescoço. Também pode acontecer dor no ombro, né? Principalmente nessa região aqui do trapézio, essa musculatura, ela também fica bastante contraída. Surgem também aqueles pontos gatilho, né? Aquela tensão acumulada ali na musculatura. E também pode doer a parte mais perto do pescoço, assim, mas a parte mais do meio das costas.
Mas bem essa parte aqui, ó, imagina essa parte aqui, só que lá atrás. Essa parte aqui pode acontecer de doer também. E aí, quero que você me conte aqui, mulher. Você tem esse tipo de dor? Você sente esse desconforto, essa dor no pescoço? Você já fez um exame e apareceu lá uma hernia de disco? Conta aqui pra mim. Quero saber quem tem hernia de disco que tá acompanhando aqui essa aula de hoje. A dor, ela acontece por conta da compressão dos nervos. Por quê? Quando esse disco se desloca, ele vai ali dar uma apertadinha em outras coisas que estão ali próximas. Então, no nervo principalmente, deixando até o pescoço mais sensível. Tem algumas pessoas que chegam a travar o pescoço, tem torcicolo frequente, dificuldade na hora de movimentar a cabeça, né? Às vezes vai em bloco, né? Vira o corpo inteiro para fazer o movimento, né? Não consegue isolar e fazer o movimento aqui só de virar o pescoço. A gente tem até uma aluna que comentou com a gente uma vez numa entrevista que a maior queixa dela, da hernia de disco do pescoço, era principalmente para atravessar a rua, porque toda vez que ela precisava olhar para virar, para atravessar a rua, para dirigir também, era bastante desconfortável essa pressão que ela sentia e essa dor que irradiava também para os braços, mas em pouco tempo ela conseguiu eliminar a dor do pescoço dela e hoje está tudo bem, ela segue aí fazendo os movimentos sem nenhuma dificuldade. Mas aí, o que acontece quando eu tenho uma hérnia de disco, né? Às vezes algumas pessoas demoram para ter um diagnóstico mesmo, porque acaba confundindo justamente porque essa dor ela não fica só localizada, né? Tem algumas pessoas confundem com algum problema no ombro, com alguma tendinite, que tem alguns sintomas mais parecidos, mas que não são iguais uma hérnia, que, por exemplo, pode causar um formigamento, uma fraqueza no braço. Tem algumas coisas que são diferentes da hérnia de disco para as tendinites, para os problemas nos ombros, mas a hérnia de disco na cervical, ela também pode comprometer e gerar dor e pressão ali na região dos ombros também.